Oi, eu sou o Maxon. O programa de hoje é sobre 4 histórias de fantasmas. A Netflix tem feito bastante filmes, produções de terror recentemente. Então é difícil às vezes escolher algo realmente bom para ver, no meio ali de um Eli, de uma fratura, filmes meio a boca assim. Aparecem coisas interessantes. Eu sempre dou ênfase mais em produções de países tipo Índia, tipo Bélgica, Alemanha e tal, e é o caso com esse 4 histórias de fantasmas, que é uma antologia, como o nome próprio diz, vindo da Índia, de 4 cineastas, 4 visões diferentes, e que também mostram como que é o folclore lá, que eu acho isso sempre uma coisa muito interessante, a gente vê como que são essas histórias sobrenaturais, esses contos, que é bem da cultura regionalista, folclórica, como isso é trazido para o cinema, né? E funciona muito bem, e funciona bem como histórias separadas também. Tanto que eu vou falar cada uma delas e vou dizer, inclusive, quais eu gosto mais, a minha ordem aí das 4 que eu gostei mais. Começando com a história de uma enfermeira cuidando de uma idosa bem doente, e como que é isso, né? Como que é essa rotina dessa pessoa, como é o trato dela com a paciente, e por que é uma história de terror? Existe uma presença aí. Ela diz que tem o filho dela tá nessa casa, mas a gente não vê. E ela tem uma relação, ela é uma amante de um outro cara, que ela fica recebendo ligação. Então essa jovem, ela tem essa vida incerta, né? Essas várias incertezas, e se dá completamente a essa pessoa casada. Então é uma história interessante. Eu colocaria no terceiro lugar das 4, essa história da enfermeira. A segunda história diz de uma grávida que convive com o seu sobrinho. O irmão dela vai trabalhar e ela cuida do sobrinho dela. E aí, visivelmente, tem uma relação conturbada entre o marido e o irmão, e esse moleque não gosta desse bebê que está para nascer. Ele quer a atenção da tia só para ele gosta muito dela. E é um terror, assim, excelente. E como isso é mostrado lá. Como isso é mostrado com relação a, por exemplo, ela cuidar de um ninho de passarinhos, de corvos que está lá na casa dela. E como esse suposto terror que traz da infância, inclusive tem isso mostrado muito bem em uma cena, para esse medo, esses anseios da gravidez, atrelado também ao algo de sobrenatural envolvendo esse moleque. Essa com certeza é a minha história segundo lugar. Essa com certeza é o segundo lugar, porque a terceira foi a que eu gostei mais, porque é bem difícil de ser feita a terceira, porque envolve monstros, envolve crianças, sempre difícil o terror com criança, né? E tem como se fosse uma outra realidade, que esses monstros. Esse lugar mostra um oficial ali chegando lá para ir até um ponto da prefeitura, cruzando por um trem, ele desce na estação e precisa cruzar um descampado ali. Essas criaturas comeram as pessoas. As pessoas se tornaram monstros sobreviventes. E essas crianças são as pessoas que são os dois que se mantêm são humanos ali. Eu gostei muito dessa. Essa seria a minha história favorita, sem dúvida, especialmente porque o final, que tem ali um lance bem monstruoso, e aí tem uma subversão ali, gostei muito dessa. A quarta história, com certeza, é a pior de todas. Eu achei ela péssima, mas ela mostra um lado bem rico da Índia, com palacetes muito luxuosos e tal. Então, você é inserido nisso de uma forma ou de outra. Mas é a história de uma avó. Então, seria a história da enfermeira, a história da grávida, das crianças e da avó, das crianças e dos monstros. E aí essa avó, ela falecida, mas o neto lida como se ela fosse viva ainda. E esse neto se casou, e essa nova esposa, ela não consegue conceber isso. Como assim que você trata a sua avó como se fosse viva? E aí nesse casarão, nessa baita casa onde eles vivem, a presença da velha continua ali. Tem um ar cômico nessa história, eu não consegui levar muito a sério, tive altas dificuldades, os atores não entregaram muito que aconteceu nas histórias passadas, mas ainda assim, no todo, eu achei muito válido. Recomendaria, sem dúvida nenhuma, as 4 histórias de fantasmas, está na Netflix, então caso você tenha assistido, vamos conversar sobre. Valeu!